Deus. Se você puder ficar de pé. Nessa noite você venha adorar o Senhor. No domingo de Páscoa, hoje nós podemos celebrar aquele que vive, aquele que reina. Nós adoramos a um Deus que não está morto, mas vive. Nós adoramos a um Deus que ao terceiro dia ressuscitou. E se hoje nós temos vida, é porque Ele deu essa vida para nós. Então, em nome de Jesus, você vem se entregar por inteiro ao Senhor nessa noite. Que você venha se desprender de como foi a sua semana. Que você venha se desprender das preocupações. Venha se desprender de tudo aquilo que possa atrapalhar você de adorar o Senhor. Sabe? Ore, pule, dance. Faça aquilo que você sentir vontade de fazer para o Senhor. Mas faça de todo o coração e se entregue por inteiro. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Pede para te visitar nessa noite. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Faz meu coração
fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. A última vez bem forte. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Aleluia, Deus é bom. Que o Senhor nos leve a ver coisas boas nele. Algo novo no Senhor. Seu louvor também é bem conhecido. Fala sobre nós sermos lavados do pecado. Que o Senhor nos lava, né? De todo pecado, nos limpa e nos purifica. Então, enquanto eu louvo esse louvor, que você venha cantar junto e também que isso venha ser a sua adoração e oração. Que você venha pedir para o Senhor te lavar. Se hoje realmente nós temos vida, é porque o Senhor morreu por nós. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Falo de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz me mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz mostra tua graça. Fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada
você é livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você pode cantar com todo o seu coração dizendo que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. Através de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. A palavra nos diz que nós estávamos em guerra, nós éramos inimigos de Deus, mas através de Jesus, Ele conquistou para nós essa liberdade, conquistou para nós esse lugar onde nós somos livres. Ele conquistou para nós agora o lugar de sermos amigos e termos paz com Deus. Porque a gente vem adorar ao Senhor. Esse louvor também é conhecido, que todos podem nos deixar, as coisas podem dar errado, mas se nós temos ao Senhor, nós temos tudo. Verdade, Jesus. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Oh, mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Oh, ainda que a figueira não floresça, ainda que a
celebrar mais um pouco da liberdade do Senhor. Nós somos livres nele. Sabe, independente da circunstância, independente do que a gente possa passar, nós temos liberdade no Senhor. Nós temos abundante vida, abundante felicidade, abundante alegria. Então existe mais motivo para se alegrar no Senhor do que para se entristecer. Amém, glória a Deus. Domingo de Páscoa, quando nós entendemos que Jesus morreu por nós e entendemos aquilo que Ele fez na cruz, a gente aprende a viver de uma forma diferente e aprende a imensidão, do sacrifício de Jesus na cruz e o quanto que Ele suportou e sofreu por nós, o quanto que Ele se entregou por nós, o quanto que Ele foi humilhado, foi chicoteado por nós. E tantas vezes nós vemos as nossas vidas se esquecendo disso. A gente vê um mundo que comemora a Páscoa, que comemora o Natal, como o nascimento de Jesus. Mas nós vemos um mundo que não vive para Jesus. Nós vemos, e não somente o mundo, mas talvez nós estejamos inclusos nisso também, onde nós nos lembramos do sacrifício do Senhor apenas em momentos específicos, mas durante a nossa vida e os nossos dias a gente não se lembra que Jesus vive e reina, que Jesus não é um Deus que foi crucificado na sexta-feira, passou o sábado, passou o domingo e nada aconteceu. Jesus não é um Deus que foi sepultado e ficou por isso mesmo.
Jesus é um Deus que morreu, ressuscitou e vive. E como que a gente tem se portado diante desse Deus que vive? A gente vai ler sobre a ressurreição de Cristo. Quem puder abrir em Mateus 28. Mateus 28, a partir do verso 1. Mateus 28, a partir do verso 1. O que a gente vai ver é sobre a ressurreição de Cristo, de como aconteceu, de como foi a reação das pessoas, de como as pessoas agiram e se portaram. Amém? Vamos lá, Mateus 28, a partir do verso 1. Vai dizer assim: Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu. Aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, e como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! Essa parte eu achei engraçada. A primeira coisa que Jesus vê quando vê as mulheres, salve, né? Parece um anjo. E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e adoraram. Então Jesus lhe disse: Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. E quando elas iam, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que havia acontecido. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes: Digam isto. Os discípulos dele vieram de noite, enquanto estávamos dormindo, e roubaram um corpo. E se isso chegar ao conhecimento do governador, nós o convenceremos e faremos com que vocês não tenham maiores preocupações. Os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. Esta versão se espalhou entre os judeus até o dia de hoje. Os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até os fins dos tempos. É interessante, né, que as mulheres foram visitar, né, o túmulo de Jesus e acabam encontrando com Jesus já ressurreto, né? E elas se espantam com isso. Mas o anjo, né, fala: Não precisa ter medo. Algo interessante que nessa passagem é que quando elas percebem, né, que é Jesus, elas abraçam os pés de Jesus e o adoram. O quanto nós temos entendido que Jesus, ele está vivo em nossas vidas, ao ponto de nós, quando nós percebemos que ele está em nós o adoramos com a nossa vida. Nós nos entregamos diante dele. Nós entendemos que nós não servimos a um Deus morto, né? Igual aqui os judeus subornando os guardas. Não, olha, não deixa ninguém saber que Jesus ressuscitou.
Porque se eles souberem, vai dar uma bagunça, né? E por onde Jesus passava, né, tinha esse medo, né? Olha, está crescendo. Né? Os seguidores de Jesus estão crescendo. Aquilo que Jesus está fazendo, todo mundo está sabendo. Então eles tinham essa preocupação de que as pessoas soubessem que Jesus ressuscitou, eles saberiam, né, que aquilo que ele vinha falando desde sempre teria se cumprido. Mas não adianta, né? As pessoas tentaram esconder que Jesus ressuscitou. Algumas pessoas não acreditaram que Jesus ressuscitou, mas ainda assim é um fato que Jesus está vivo. Será que nós temos dado importância ao Cristo vivo? Ou nós vivemos as nossas vidas como se Jesus a gente tivesse pregado naquela cruz? E é muito fácil viver uma vida acreditando, né, que Jesus ainda está pregado na cruz. Porque um Deus morto, eu não preciso seguir aquilo que ele me diz. Um Deus morto, eu não preciso obedecer, eu não preciso seguir as ordenanças dele porque ele está morto. Mas quando eu entendo que Jesus vive e ele quer viver dentro de mim, eu entendo que eu preciso viver de acordo com aquilo que ele me ensina. Mas tantas vezes nós realmente vivemos as nossas vidas como se Cristo fosse crucificado ainda, estivesse na cruz, ou como se Cristo ainda estivesse naquele sepulcro morto. Porque nós não damos importância para a presença do Deus vivo. Porque nós não damos importância para Jesus em nossas vidas. Sabe, quer perceber o quanto nós damos valor à presença de Deus e cremos o quanto Jesus é vivo? É só analisarmos a nossa semana e percebermos o quanto de vida de Deus nós vivemos. De vida de Cristo nós vivemos. De Cristo em nós vivemos. Sabe, nós vemos aqui as mulheres alegres porque o Cristo dela ressuscitou. O Deus dela ressuscitou. E hoje nós podemos experimentar Cristo vivo todos os dias e a gente não se alegra. Hoje nós podemos experimentar não apenas Cristo vivo, mas Cristo, né, através do Espírito Santo vivendo em nós e a gente não se alegra. Essas mulheres se alegraram tanto que elas se prostraram aos pés de Jesus e o adoraram. Sabe, imagine você naquela época caminhando com Jesus e o tempo todo Jesus, olha, vai chegar uma hora que eu não vou estar mais aqui, eu vou ter que voltar para o meu Pai. Vai chegar uma hora que vocês vão ter que caminhar. Vai chegar uma hora que a gente vai ter que se despedir. Aí imagine chegar o momento da crucificação. Você vê o povo escolhendo soltar Barrabás ao invés de soltar Jesus. Você vê Jesus sendo chicoteado. Você vê Jesus carregando uma cruz que era maior do que ele, porque a cruz não era para ele. Você vê Jesus sendo cuspido. Os soldados rindo. Você não é Jesus? Desce da cruz. Os soldados fazendo sorte com a roupa de Jesus. Imagine você nesse cenário, você vendo tudo isso. Você vendo por fim Cristo chegar, a crucificação, né? No ápice, né? De tudo. Você vê o seu Deus morrer. Imagina os discípulos vendo tudo isso e, né, talvez Pedro, que é valentão, né, querendo lá tirar Jesus da cruz. Talvez a gente pensasse assim também, vou tirar Jesus de lá. Mas alguns, né, se afastaram e foram para longe, outros observaram de longe, outros choraram. Imagine a gente vendo tudo isso, né, estando lá, conseguir se imaginar lá. Ver o seu Deus sendo crucificado. A dor de perder alguém é algo imensurável. Imagine essas mulheres indo lá, chegando no túmulo, sabendo que Cristo ia ressuscitar, mas as pessoas não acreditavam muito assim, né? Jesus avisou o tempo todo, olha, eu vou ressuscitar, o terceiro dia eu vou ressuscitar. E elas, tendo visto isso tudo, a humilhação de Jesus, as chibatadas, o sangue, ter visto Jesus crucificado e olhando para o céu, falando, Pai, está consumado, está feito. E chegar no sepulcro e ver o seu Senhor vivo novamente. Sabe, às vezes a gente
Talvez Jesus já está morto em nossas vidas e a gente nem percebe. Talvez Jesus já nem tem voz mais em nosso coração e em nossa vida, porque a gente mata ele dentro de nós, vivendo uma vida que ele não tem para nós, se entregando ao pecado, se entregando a imoralidades, se entregando a coisas que nos afastam do Senhor, se entregando a coisas pelo qual Jesus morreu. A palavra diz que Jesus, ele bebeu o cálice da ira de Deus, que era para mim e para você. A cruz era para mim e para você. Sabe, era eu e você que era para estarmos lá, mas o nosso sangue não tem poder de libertar, o nosso sangue não tem poder de salvar, o nosso sangue não tem poder de limpar. Somente o sangue de Cristo poderia fazer isso e fez por nós. E tantas vezes a gente vive as nossas vidas se esquecendo disso, que existe um Senhor sobre nós, que existe um Senhor que foi crucificado numa cruz, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de ter paz com Deus, para que eu e você tivéssemos uma oportunidade de sermos perdoados e fôssemos livres de toda a condenação. Mas a gente insiste em correr para a condenação. A gente insiste em viver como se Jesus não existisse. Quem já assistiu Paixão de Cristo sabe como que é pesado, né, a crucificação. Mas às vezes a gente olha para tudo isso, olha para tudo que Jesus fez e acha até bonito, mas não impactante ao ponto de olhar assim, eu quero entregar minha vida para esse Deus que morreu por mim. Eu quero entregar toda a minha vida a esse Deus que morreu por mim, sabendo o tanto de pecado que eu cometo todos os dias. A esse Deus que me conhece como ninguém mais conhece. Sabe a sua pior personalidade, a sua pior face, as piores coisas que você já fez na vida e que talvez ninguém saiba. Jesus, ele sabia e ainda assim se entregou por mim, por você. E qual tem sido a nossa resposta a esse grande amor do Senhor? Qual tem sido a nossa resposta ao Senhor? É se prostrar como essas mulheres e adorar. Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu perdão. Ou a gente vive como se Jesus estivesse morto. Ou a gente vive como se Jesus fosse só alguém que se entregou para um monte de gente, mas isso não faz sentido para a minha vida. Sabe, quando a gente entende o que Jesus fez por nós, a gente se constrange com a vida que a gente leva longe dele. Não tem como nos constranger. Quando a gente erra, a gente fica, caramba, eu errei, eu preciso pedir perdão para o Senhor. A gente muda o que a gente assiste, a gente muda as nossas músicas, a gente muda o jeito de falar, a gente muda as nossas roupas, a gente muda tudo. Porque eu sei que um Deus foi crucificado em meu lugar por causa dos meus pecados. A gente muda os nossos pensamentos, aquilo que nós assistimos, porque alguém que morreu por mim merece tudo de mim. A gente passa a abandonar pecado, a gente passa a abandonar uma vida longe dele e começa a entender que ele me amou primeiro e eu preciso amar de volta. Sabe, imagina alguém te amar primeiro, sabendo tudo que você faz de errado. Por que você não ama de volta? Nós vemos essas mulheres adorando o Senhor. E elas não apenas adoraram o Senhor, elas começaram a anunciar que Ele está vivo. Se eu não entendo que Jesus está vivo, ou só me lembro dele em datas como hoje, né, que é comemorada a Páscoa, Jesus ele não é vivo também. Então eu não vou anunciar para as pessoas que Jesus vive. A gente vê Jesus no final e dá instrução, né, para os discípulos, olha, vocês precisam agora viver tudo que eu ensinei para vocês e anunciar para as pessoas. Vocês precisam viver as coisas que eu te ensinei, que eu ensinei para vocês, e não guardar isso para vocês, mas anunciar para as pessoas. E os discípulos eles fizeram isso muito bem. Né? Eles caminharam com Jesus, aprenderam com Jesus, erraram, se arrependeram muitas vezes. E quando Jesus ressuscita e dá as orientações para eles, né? Falando que eles precisam seguir aquilo que ele ensinou. Sabe, Jesus o tempo todo ele vai nos ensinando como viver, o que fazer, o que deixar para trás, o que deixar nas nossas vidas, o que abandonar, o que não abandonar.
Mas nós somos tão apegados a essa vida que a gente não quer abandonar as coisas por Jesus. Se eu não entendo que Jesus vive, eu não anuncio Jesus vivo. Se a minha vida não mudou, como que as pessoas vão acreditar que Jesus vive e transforma vidas? Se a minha vida não é transformada pelo Deus que eu digo que eu sigo, que Deus que eu estou seguindo? Então a gente vai analisando nossa própria vida e vendo que Jesus foi crucificado por mim e por você. E como que nós temos vivido as nossas vidas? Jesus ele fala que aquele que quer seguir a Ele precisa negar a si mesmo e pegar a sua própria cruz e segui-lo. Só que a gente não quer negar a si mesmo, a gente não quer pegar a cruz porque é pesada, a gente não quer seguir Ele da maneira que deve. Sabe? A gente acha bonito um Cristo crucificado por amor a mim. Nossa, é lindo Jesus morrer por mim. Mas Ele nos chama para morrer também. Sabe? Jesus nos chama para caminhar um caminho onde eu e você precisamos morrer. Morrer para esse mundo, morrer para as nossas vontades, morrer para os prazeres dessa vida, morrer para as coisas passageiras. Ele fala uma promessa em Romanos que aquele que morre com Ele, ressuscita com Ele. E talvez a gente tenha vivido uma vida de pessoas mortas na presença de Deus porque a gente não entendeu que Cristo nos convida para ressuscitar com Ele. E ressuscitando com Ele, nós temos vida e abundância. Será que nós temos entendido que Cristo ele quer nos dar uma nova vida? Sabe, Jesus ele não morreu para você viver de qualquer jeito. Ele não se entregou em nosso lugar para a gente viver de qualquer jeito. Em João 1, o verso 29, vai dizer assim, ó, no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em direção, João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe, se você não entende porque que Jesus morreu, é pelos seus pecados. Sabe aquela coisa que você não quer abandonar? É por ela mesma que Jesus morreu. Sabe os seus pecados de estimação que você guarda em 7 chaves sem ninguém saber? Foi por eles que Jesus morreu. Sabe as coisas que você custa e não quer abandonar e acha, nossa, eu tenho muito tempo ainda para me arrepender? Foi por eles mesmo que Jesus morreu. Sabe, eis que veio o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele nos possibilitou tantas coisas através de sua morte. Ele rasgou o véu que antes as pessoas só tinham acesso através de um sacerdote. Sabe, o perdão precisava passar por outras pessoas para que assim eu e você pudéssemos ter perdão. Mas agora Jesus vem, morre em nosso lugar, rasga o véu, para que eu e você tenhamos livre acesso ao perdão, a uma nova vida, a nos tornarmos filhos de Deus, a sermos co-herdeiros do reino de Deus, a sermos cooperadores do seu reino. E tantas vezes nós não damos valor a isso. E tantas vezes a gente olha para tudo isso e acha que não é algo tão precioso assim. Mas se a gente vivesse a época lá dos antepassados, onde a gente precisava chegar em um sacerdote e entregar ali um cordeiro sem mácula para que nossos pecados fossem perdoados. Jesus ele falou, sacrificou por mim e por você, para que nós pudéssemos ter perdão de verdade. Sabe? E a gente tantas vezes não dá valor a isso. E às vezes a gente se esquece do Senhor Jesus. Sabe, às vezes a gente pode colocar uma cruz no pescoço, mas não é verdade de nada. A gente não vive uma vida de crucificação junto com o nosso Senhor e sendo ressurreto como Ele, ressuscitando como Ele. Então Jesus ele vai nos mostrando que, olha, eu me entreguei por você. Tem um versículo que diz que é muito fácil se entregar para quem é bom, né? Alguém morrer por quem é bom. Imagine só, é alguém que é muito bondoso e você fala assim, nossa, eu morreria por essa pessoa. Eu entraria na frente de um tiro por essa pessoa. Talvez seja seus filhos, talvez seja alguém que você tem uma amizade. Eu entraria na frente, eu compraria uma briga por causa dessa pessoa. Porque essa pessoa é boa para você. Agora imagine uma pessoa ruim, que te faz mal, que te maltrata,
que fala de você, você morreria por essa pessoa? Alguém que não dá nem importância pra você, você morreria por essa pessoa? Foi isso que Jesus fez comigo por você. A gente todos os dias se esquece de Deus. Se esquece do sacrifício de Jesus. Sabe? Mas todos os dias está disponível para mim e para você o perdão. Está disponível para mim e para você. As misericórdias são renovadas. Sabe? O perdão é acessível e a gente não liga. A coisa mais triste da nossa vida é a gente viver a nossa vida se esquecendo de Deus. Sabe? Como se fosse tanto faz, tanto fez, como se Jesus não existisse. E nos tornamos piores, né? Que ateus, porque nós sabemos que existe um Deus. Nós cremos em um Deus. Mas a palavra diz que crer, até os demônios creem. Agora, viver é totalmente diferente de crer. Eu posso crer que existe um Deus, eu posso crer que Jesus morreu por mim. Eu posso até olhar assim e achar legal. Mas se para nisso, não adianta. Eu preciso entregar a minha vida ao Senhor. O Senhor se entregou por mim e por você por inteiro. Sabe, não foi pela metade. Não foi uma negociação. Foi assim, ó, se eles se arrependerem, eu vou morrer por eles. Se eles pararem de pecar, eu morro por eles. Não. Jesus se entregou sabendo que a gente muitas vezes iria negá-lo. Muitas vezes a gente não ia querer saber de Deus. Que muitas vezes a gente ia falar assim, eu quero Deus, mas amanhã, no outro dia, até mesmo no mesmo segundo, ia se entregar por toda a porcaria desse mundo. E ainda assim, Ele escolheu morrer por nós. Por obediência ao Pai. Mas por amor. Tem uma música que diz o Fernandinho, né? Foi por amor que Jesus se entregou na cruz. Sabe? Não existe amor maior do que esse. Às vezes a gente quer morrer por causa de relacionamento, quer morrer por causa de amizade, quer morrer por causa de um monte de coisa, mas não morre por causa de Jesus. As pessoas nas nossas vidas às vezes são mais valiosas do que Deus. O nosso pecado, tantas vezes, é mais valioso do que Jesus em nossas vidas. Isaías 53... Verso 53, a partir do verso 1. Vai dizer assim: quem creu em nossa pregação e quem foi revelado o braço do Senhor, porque subindo como um renovo diante dele, como a raiz de terra seca, não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não tinha nenhuma beleza que nos agradasse. Às vezes a gente vive assim, a gente olha para o Senhor e não encontra nada que nos agrade. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. É como um de quem os homens escondem o rosto. É desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as minhas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagados por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviou pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e a sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa das transgressões do seu povo, do meu povo. Designaram a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Embora não tivesse feito injustiça, e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias.
e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levaram sobre si. Por isso, eu lhes darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si pecados de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Naquela época, ser morto de cruz, né, era uma humilhação. As piores pessoas eram crucificadas. E Jesus, ele sofreu essa humilhação por mim e por você. Ele foi moído por Deus. Sabe, o castigo que ele levou naquela cruz, tudo que ele passou, hoje nos possibilita ter paz com Deus. Porque nós éramos inimigos de Deus. Todavia o Senhor agradou esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade procurar os seus dias e a vontade do Senhor. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Será que nós temos sido fruto do Senhor? Sabe, do trabalho do Senhor naquela cruz. Nós temos dado valor e somos gratos por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz. Ou a gente vive a nossa vida, vai vivendo, como se Jesus não existisse, como se fosse um tanto faz, como se Ele não fosse o dono da minha vida. Será que nós entregamos a nossa vida verdadeiramente para o Senhor? Ou a gente se engana achando que nós servimos ao Senhor que vive, mas nós temos crucificado o Senhor todos os dias com a vida que nós levamos? Sabe, é uma palavra dura para a gente analisar a nossa vida. Porque é muito fácil a gente pegar, falar Feliz Páscoa, é muito fácil a gente fazer posts, é muito fácil a gente fazer um monte de coisa, mas é uma hipocrisia se a nossa vida para o Senhor não é de verdade. Sabe, é uma hipocrisia se eu não vivo entregue a esse Deus que vive. Às vezes a gente realmente vive como se Jesus não existisse. Onde eu me lembro dele nas datas comemorativas, mas nos outros dias, agora que só tem duas, né? Mais famosas. Então os outros 364 dias ou 63 dias, a gente se esquece de Deus. É muita coisa. Muita coisa. Sabe? E isso deveria nos constranger. Assim, meu Deus, eu preciso mudar. Meu Deus, eu preciso mudar de vida. E não é para amanhã, não é para depois, é agora. Porque realmente vai chegar um momento que Jesus ele vai retornar e não vai vir mais como advogado, mas vai vir como juiz. Aquele que vive virá nos julgar. E será que nós vamos ser aprovados? Será que nós temos entendido que Jesus ele morreu por nós e por enquanto nós temos acesso ao perdão, por enquanto ainda há chance de mudar de vida, por enquanto ainda eu posso ser transformado e transformado, mas vai chegar um momento que não vai ter mais tempo para isso. Sabe, imagine os discípulos passando por tudo isso, vendo o seu Cristo crucificado e a alegria de ver ele ressurreto. Mas imagine a dor de sentir o seu Deus morto. Sabe, de ver o sofrimento de Jesus, mas a alegria de saber que ele está vivo. Hoje nós sabemos que Cristo está vivo e a gente não se alegra com isso. Na verdade, a gente vive a nossa vida como se não tivesse vida. Sabe, um exercício muito bom para a mudança de vida, para a gente deixar de fazer coisa errada, é a gente entender que Jesus vive e que ele nos vê. Não adianta eu ter conversa no WhatsApp achando que Deus não está vendo. Ou, nossa, minha mãe não vê, ou meu marido não vê, ou fulano não vê. Mas Deus vê. Não adianta eu assistir coisas que as pessoas não sabem que eu assisto, achando que Deus não vê. Jesus está vivo e vê. A gente começar a ligar essa mente, mudar nossa mentalidade e pensar, cara, eu preciso mudar de vida. E se eu entender que Cristo está vivo e está me vendo, eu vou abandonar tudo, porque eu vou me constranger, porque o meu Senhor está me vendo. Eu vou me constranger, porque o Senhor está vendo tudo que eu faço. Sabe, tem coisas que a gente não faz na frente das pessoas.
mas a gente faz na frente de Deus. E isso é pesado. Isso mostra o quanto que a gente não valoriza a presença de Deus. Tem coisas que a gente não fala na frente das pessoas, mas a gente fala na frente de Deus. Isso mostra o quanto que a gente despreza o Cristo que está vivo. A gente começar a exercitar na nossa mente e pensar e deixar isso enraizar no nosso coração e deixar isso tomar vida em nossos corações, que Cristo está vivo. E Ele estando vivo, Ele me vê. E Ele me vendo, eu preciso viver de acordo com aquele que me vê. Sabe, eu preciso dar orgulho pro meu Deus, né? De olhar assim, olha, Jesus, tem um monte de coisa que eu preciso mudar, mas eu sei que o Senhor vive e morreu por mim. Eu sei que o Senhor morreu para que eu pudesse ter uma vida nova, então me ajuda a ter uma vida nova. Me ajuda a ser uma pessoa nova. Me ajuda a valorizar o que o Senhor fez por mim na cruz. Me ajuda. Mas será que nós queremos, né, a ajuda do Senhor para isso? A gente vê outro relato da crucificação de Jesus em Lucas 24. E é interessante que ele conta um pouco diferente, né? Ele vai dizer assim, ó: mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, as mulheres foram levando os óleos aromáticos que haviam preparado. Encontraram a pedra removida do túmulo, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram 2 homens com roupas resplandecentes. Estando elas com muito medo e baixando os olhos para o chão, eles disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembre-se do que ele falou para vocês estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então elas se lembraram das palavras de Jesus e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e aos outros que estavam com eles. Essas mulheres eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Mas para elas tais palavras pareciam um delírio. Elas não acreditaram no que as mulheres diziam. Pedro, porém, levantando-se, correu ao túmulo e, abaixando-se, viu somente os lençóis de linho e nada mais, e retirou-se para casa, admirando com o que tinha acontecido. Uma das passagens mais bonitas, que é a partir do verso 13, naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém, e iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Porém, os olhos deles estavam como impedidos de reconhecer. Então ele lhe perguntou: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleópatas, respondeu: será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Eles lhe perguntou: do que se trata? E eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estávamos no 3º dia, desde que essas coisas aconteceram. E é verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não o viram. Então lhe disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram? Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constatava a respeito dele em todas as escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, ele fez uma menção de passar adiante, mas eles o convenceram a ficar, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já está chegando ao fim. E entrando para ficar com eles, e aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e abençoou, e depois partiu o pão e deu-lhe a eles. Então os olhos deles se abriram e reconheceram Jesus, mas ele desapareceu da presença deles.
e disseram um para o outro: não é verdade que o nosso coração ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho, quando nos explicava as Escrituras? Na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 12 e outros com ele, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido o Senhor ao partir do pão. A gente vê aqui, né, um relato da ressurreição, e ele relata de forma diferente. Né, os anjos, né, perguntam: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Sabe? E às vezes nós vivemos nossa vida assim, procurando Jesus entre os mortos, vivendo uma vida morta longe do Senhor, sendo que Ele vive e quer viver em nós. Esse versículo é um dos que eu mais gosto, quando ele fala assim: ardia o nosso coração, quando ele falava sobre as Escrituras. A gente não sentia um toque diferente quando ele falava da palavra. Sabe? A verdade é que quando nós temos um encontro real com o Senhor, a gente não permanece da mesma forma. Quando a gente entende o que Jesus fez na cruz, a gente não permanece da mesma forma. Quando a gente entende que Jesus vive, a gente se sente assim, nosso coração não arde quando ouvimos a palavra, quando ouvimos o que Jesus fez, quando ouvimos que Ele ressuscitou e vive, quando ouvimos que Ele venceu a morte, quando ouvimos que Ele morreu por mim e hoje eu posso ter vida. Será que nosso coração não arde? Que coração duro é esse que não arde pelo Senhor? Que coração incrédulo é esse que não arde pelo Senhor, que não crê nas Escrituras, que não crê na mudança de vida? Sabe, será que nós temos vivido a nossa vida de uma forma que demonstra que Jesus vive em nós? Nós celebramos Jesus. Sabe, hoje não é um culto fúnebre, né? Apesar da palavra ser pesada, mas é um culto para a gente se alegrar, porque a gente tem a oportunidade de mudar. É um culto para a gente se alegrar, porque existe a oportunidade de reconhecermos que nós estamos vivendo uma vida que não agrada ao Senhor. De reconhecermos que Jesus vive, mas que talvez eu esteja vivendo de uma forma que demonstre que eu não acredito que Jesus viva. Sabe, de reconhecer que o Senhor vive verdadeiramente. De se arrepender e falar: Senhor, eu quero que meu coração queime pela Tua palavra. Eu quero que meu coração queime pelo Senhor. Eu quero que quando eu sentir vontade de errar, de pecar, de fazer o que eu não devo, eu me lembro que o Senhor fez por mim na cruz. Sabe, isso deveria constranger o nosso coração. Isso deveria nos constranger a buscar uma mudança no Senhor. Nos constranger a buscar uma vida nova no Senhor. E hoje, eu e você temos duas escolhas: continuar da mesma forma ou dar um passo para a mudança. Continuar fazendo as mesmas coisas ou dar um passo para a mudança. Sabe, não existe pessoa santa demais, que conhece Deus demais, que não precisa se arrepender. Mas também não existe pessoa longe demais de Deus, que não possa se aproximar. Sabe, Jesus ele morreu pelos nossos pecados, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao perdão. Ter acesso a uma nova vida. Ter acesso à paternidade de Deus e nos tornarmos filhos de Deus por adoção. Temos acesso a coisas que nós não teríamos se Jesus não tivesse morrido por nós. Temos acesso a termos a liberdade que nós cantamos aqui. Eu sou livre. Eu sou livre. Sabe, mas será que nós temos vivido como pessoas que entendem a liberdade que Cristo conquistou por mim e por você? Então não existe essa: eu não consigo, eu não dou conta. É mentira para não mudar. Porque se Jesus fala que nós somos livres nele, que ele vive em nós, que ele morreu para que nós pudéssemos ter perdão, é porque é possível. Sabe, eis que vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nos limpa, que nos purifica, que pelas pisaduras dele nós somos sarados, nós somos limpos, nós somos santificados. Nós podemos ter uma nova vida através de Jesus. Mas nós precisamos querer essa nova vida. Você já tentou ajudar alguém que não quer? É difícil. Ajudar alguém que não quer é muito difícil. Tu faz de tudo. Tu falta beijar os pés da pessoa para ajudar ela e a pessoa não quer. Mas aí tu já tentou ajudar alguém que não quer e passou a querer? As coisas não ficam mais leves? Não foi mais fácil? Tudo é mais fácil quando a gente quer. Com Jesus não é diferente. Quando nós ficamos resistentes e não queremos mudar e não queremos isso e aquilo, as coisas não vão acontecer.
Mas quando nós entendemos que eu preciso abrir o meu coração para aquele que morreu por mim, as coisas realmente começam a mudar. Sabe? Eu comecei a entender que eu sou sarada nele. Eu comecei a entender que eu sou perdoada nele. Eu comecei a entender, como dizem Romanos, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu comecei a entender que Jesus está vivo e eu preciso viver uma vida que glorifique esse Deus vivo. Sabe, o convite de hoje é deixar que Jesus viva em você. O convite de hoje, né, é entender que a Páscoa representa um Deus que morreu por mim e por você, mas que não permaneceu morto. Ele vive. A gente pode ver em santuários para um monte de deuses, né, que estão mortos, não ressuscitados. Mas se for lá, no lugar, no sepulcro onde Jesus foi enterrado, a tumba está vazia. Ele vive. Sabe, a tumba está vazia, mas o nosso coração não precisa estar vazio. A nossa vida não precisa estar vazia. A tumba está vazia, mas o nosso coração pode ser preenchido pelo Senhor. Aquele que vive e reina. Aquele que se importa comigo, com você. Aquele que quer transformar as nossas vidas. Então nós precisamos nos entregar ao Senhor. Fique de pé. Curva a sua cabeça e se você entendeu essa palavra e entende que você está errado e está errada, comece a pedir perdão para Deus. Sabe, se você vive como alguém que não acredita em Deus, que até sabe que Ele existe, mas a sua vida não mostra que você crê nele, se arrependa. Sabe, mas se arrependa de verdade. Não é um arrependimento que você olha assim, nossa, essa palavra me tocou aqui agora um pouco hoje, amanhã é como se você não tivesse ouvido nada. Comece a pedir perdão para o Senhor. Se você sente que você vive uma vida vazia, pede para o Senhor que vive te preencher. Se você sabe que faz um monte de coisa errada que já deveria ter abandonado, pede para o Deus que vive, o Jesus que é vivo, te ajudar. Comece a falar com o Senhor. Comece a agradecer o nome desse Deus que vive, que reina, que governa. Sabe? Que um dia voltará. Ele voltará. Jesus, ele voltará para buscar a sua igreja. Amém. Glória a Deus. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia, Jesus. E será que eu e você temos nos preparado para estar com Ele? Será que nós temos entendido o que Jesus fez por nós? Nós temos entendido aquilo que Ele sacrificou por nós naquela cruz? Deus Sai, leva-me além, todas as alturas, onde ouça a tua voz, fala de tua justiça, pela minha vida, Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue.
viver uma vida que agrada ao Senhor. Nos ajuda, Jesus, a viver entendendo que o Senhor vive, Jesus. Nós devemos celebrar isso. É um Deus que está vivo e vive dentro de nós. Um Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou e ainda enviou o Teu Espírito Santo para viver em nós, o Consolador, o Encorajador, aquele que não nos abandona, que não nos deixa sozinhos. Então, Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a viver uma vida em resposta a esse grande amor. Que a gente não venha se esquecer do que Jesus sofreu naquela cruz. O que era para mim, Jesus. Era para mim aqueles pregos, era para mim aquela humilhação, era para mim aquela cruz pesada, era para mim aquele cuspe, Senhor Jesus. Mas o Senhor se entregou em meu lugar. E eu preciso ser grata a isso. Eu preciso te amar de todo o coração. Eu preciso te obedecer. Eu preciso entender que tem coisas que não cabem numa vida daquele que conhece a Deus verdadeiramente. Eu preciso entender, Jesus, que se o Senhor vive em mim, é o Senhor que comanda a minha vida. Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, Jesus, seja mais vivo na minha vida. Seja mais vivo em mim, Jesus. Em tudo que nós viemos fazer, Jesus, que o Senhor venha ser o primeiro. Que o Senhor venha ser o nosso Senhor. Que o Senhor venha ser o nosso Salvador. Que venha ser tudo que nós queremos e precisamos. Que a gente não venha tentar preencher nossas vidas, Senhor, com bebida, com drogas, com pornografia, Deus, com conversas imorais, Deus, com danças imorais, com relacionamentos, Pai, com amizades que não dá para longe do Senhor, com as dores, Pai, com nada, Deus. Nós não vamos preencher nossa vida com o Senhor que vive. O Senhor é o tamanho do nosso vazio. O Senhor é o tamanho de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, que a gente realmente não venha preencher a sua vida, ó Pai, com as imoralidades desse mundo, com as coisas passageiras, ó Pai, com o sexo fora do casamento, Deus, com tudo aquilo que não provém do Senhor, mas que a nossa vida venha ser preenchida com o Senhor que vive em mim, que vive em nós. Nós oramos, Jesus, pedindo que o Senhor nos ajude diariamente a viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós viemos todos os dias quando acordarmos, nós passamos por tribulações, quando nós passamos por dificuldades, quando nós passamos por tentações e coisas difíceis, nós viemos lembrar, eu sirvo a um Deus que vive. Eu sirvo a um Deus que vive, que está comigo. Como o Senhor mesmo disse aos discípulos, que o Senhor estará conosco até os fins dos tempos, e nós cremos nisso, nós não passamos por nada sozinhos, Senhor. Então, Pai, nós vamos lembrar que o Senhor vive todos os dias, independente da situação. Seja um momento que a gente é tentado a pecar, a gente vai lembrar que o Senhor nos vê. Seja um momento de dificuldade, de preocupação, vamos nos lembrar que o Senhor está conosco. Seja nos momentos, ó Pai, de dores, de aflições, de problemas, a gente vai se lembrar que a gente não está sozinho, que o Senhor nunca nos abandonou. Como Hebreus fala, o Senhor nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, Senhor. O Senhor vive. Então, Deus, que a nossa vida venha ser resposta ao que o Senhor fez na cruz. Nós queremos viver diferente. Nós queremos ser crucificados contigo e ressuscitar com o Senhor, tendo uma nova vida. Uma vida que te obedece, pessoas que te amam, pessoas que engrandecem o teu nome e estar contigo até o fim dos tempos. Se entregando, honrando ao Senhor e sendo transformado dia após dia. Obrigado, Jesus, pelo sacrifício naquela cruz. Obrigado, Jesus, pelo seu amor. Obrigado, Jesus, pelo teu perdão. Obrigado, Jesus, por, através do seu sacrifício, nós nos tornarmos filhos. Obrigado pela salvação. Obrigado por nos curar, por nos libertar, por nos amar e a cada dia transformar as nossas vidas. Abençoa desde já, Senhor, as nossas casas, as nossas famílias. Abençoa a nossa semana, Deus, que seja uma semana de reflexão. Uma semana de se alegrar que o Senhor está vivo, de se alegrar que o Senhor vive em nós, de buscar, Deus, não errar, de buscar não fazer as coisas que nos afastam de Ti. Que seja uma semana cheia da Sua presença, uma semana de busca, de entrega, Pai. Uma semana de buscar acertar o alvo que é o Senhor, de buscar para não fazer as mesmas coisas, de não se entregar para esse mundo, mas se entregar ao Senhor. Uma semana, Pai, de paz, de bênçãos, oh Pai, de milagres, de experimentar a Sua presença, de experimentar, Pai, de uma vida contigo diariamente. Em nome de Jesus, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.